Pessoal, vamos falar sobre a guerra na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. Como todos sabem, em fevereiro desse ano, 2022, a Rússia atacou a Ucrânia para anexar territórios. Na verdade, a intenção do Putin, o presidente da Rússia, era tomar toda a Ucrânia. E nas primeiras 24 horas foi um ataque surpresa devastador. Destruíram muitos equipamentos, muitos tanques, aviões da Ucrânia, no solo ainda, mataram muitos soldados, destruíram centros de comunicação, de alojamento, usinas de energia elétrica, de internet, etc. Então, o, a guerra parecia no primeiro dia ir muito bem para a Rússia, realmente estava indo. E nós estamos agora no dia 11 de novembro, já se passaram vários meses, e a Ucrânia resiste. Conseguiu retomar um pouquinho dos territórios, a Rússia recuou em alguns poucos territórios, mas ainda mantém no leste da Ucrânia uma grande faixa e já anexou, inclusive, politicamente, fizeram um referendo e tudo, e já anexaram o leste da Ucrânia. Agora eu queria dizer o seguinte, por que isso está acontecendo? Eu queria ver a Ucrânia resistir à Rússia sem a ajuda da OTAN, sem a ajuda dos países europeus e dos Estados Unidos, sem os armamentos deles, sem os instrutores que eles mandam para a Ucrânia para ajudar o exército ucraniano a melhor combater, a melhor treinar, sem o dinheiro que eles mandam para a Ucrânia, para ela se sustentar na guerra. E aí manter esse empate que tá. A Rússia não consegue sozinha, a Rússia sozinha não consegue mais avançar e a Ucrânia também não consegue retomar os territórios. Eu estou aqui fazendo uma análise puramente militar, como tem aqui no canal vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, é uma análise militar. Eu não estou aqui falando quem está certo, quem está errado, até porque na guerra não existe isso, quem está certo, quem está errado. Não existe isso, porque se você for, mas a Rússia foi injusta porque atacou do nada. Mas se você entrar no passado, você vai ver que a Ucrânia foi criada ali na Guerra Fria do nada, e foi colocada debaixo da União Soviética, que também era a Rússia, e no passado fazia parte, quando Pedro o Grande era o comandante, o dirigente da Rússia no passado, no século XVIII, a Ucrânia fazia parte da Rússia, aí antes, não sei o quê, quando Ivan o Terrível começou a expandir a Rússia, anexou vários territórios e tal, mas por que esse território agora é meu? Porque no passado ele era meu, vocês tomaram. Então esse negócio de dizer quem tem razão na guerra não existe. Basta ler aí a Arte da Guerra do Sun Tzu, o que importa é a vitória e os meios pelos quais você chega na vitória. Militar. É disso que eu estou falando. Então, a Ucrânia tem a ajuda dos países europeus, da Alemanha, dinheiro e equipamentos da Alemanha, da França, de países importantes e dos Estados Unidos. É a OTAN, para quem não sabe, se chama OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criado na Guerra Fria, na época que existia entre Estados Unidos uma guerra fria, entre Estados Unidos capitalista cristão e a União Soviética socialista ateísta. A União Soviética criou o Pacto de Varsóvia para que os pequenos estados, como a Ucrânia também, fizessem um pacto. Se alguém fosse atacado militarmente, todos iriam defendê-lo, e o Ocidente fez a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, encabeçado pelos Estados Unidos, enquanto o Pacto de Varsóvia encabeçado pela União Soviética. Então, eu vejo dessa forma, ao contrário do que muitos analisam, de que a Rússia está fraca, a Rússia está perdendo, porque perdeu uma cidade importante, acho que foi Kherson essa sexta-feira, Kherson, se não me engano, mas são avanços, se você olhar no mapa geral, milimétricos que a Ucrânia consegue, e a Rússia também consegue, está no impasse.
está no impasse. Tanto é que na semana passada, ou essa semana, os Estados Unidos já começaram a pedir para a Ucrânia, o presidente da Ucrânia, que é um humorista, foi um humorista, né, um palhaço, e se tornou político, venceu, é o presidente da Ucrânia, pediu para ele iniciar negociações de paz, porque isso está custando caro também para os Estados Unidos, continua morrendo gente, custa isso para a Europa, agora está chegando o inverno, a Rússia não vai mandar gás, porque lá no inverno, na Europa, precisa de gás para aquecimento no inverno, porque as temperaturas são congelantes. O Putin já fechou os registros já. E aí, como é que vai ser? A Alemanha está tendo medidas, a Alemanha, a França, medidas de racionamento de gás duríssimas para um país de primeiro mundo. Para que isso? Então tem que se fazer um acordo de paz. A Ucrânia perdeu alguns territórios, não foi muita coisa, perdeu, cara, perdeu. Infelizmente, guerra é assim, guerra política na vida é assim. E a Rússia conquistou lá um pouquinho, não era nada do que ela queria, mas conquistou lá um pouquinho de nada, faz um acordo de paz. Porque isso também não é interessante para a Rússia, para o Putin ficar sem vender gás, ficar com uma balança comercial um pouco para baixo, a economia também um pouco para baixo, isolado no mundo internacional, isolado politicamente, também não é legal. Então, eu faço só essa observação. Eu queria ver a Ucrânia resistir um mês, ou dois, ou três, se não fosse a OTAN, se não fosse os Estados Unidos e os países europeus bancando, mandando soldados, equipamentos, logística e ajudando com dinheiro financeiramente. A Rússia já teria a enorme Rússia já teria ganho isso da pequena Ucrânia há muito mais tempo, tá? Por favor, curta, assine o canal, bote a notificação do sininho para você receber as informações que a gente tenta passar informações de valor para os nossos irmãos brasileiros e as pessoas aqui que estão na internet em busca de conhecimento, tá bom? Forte abraço, fique com Deus.